da vida as vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus, toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Ele tem nos abençoado, como diz lá em Efésios, capítulo 1, tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a nossa mensagem de hoje é do Salmo 67 e tem a ver com bênção, as bênçãos de Deus. Razões em buscar as bênçãos de Deus. E existem várias razões. Aqui no título, na capa, eu coloquei pelo menos duas. Razões em buscar as bênçãos de Deus. Primeiramente, acima de tudo, para que todos o temam e o louvem. Aí você diz, quem que tem as bênçãos de Deus e com as pessoas que não são crentes temerem e louvarem a Deus? Mas aí também nós poderíamos colocar uma terceira razão que vai ser vista dentro da mensagem, porque é que uma das razões em buscar as bênçãos de Deus é para o nosso benefício, é para nós usufruirmos. As bênçãos de Deus são as melhores coisas de Deus, são coisas boas. E toda pessoa inteligente, que tem a cabeça boa, que não sofreu um tombo, que não tem um tumor no cérebro, quer coisas boas para si. Só o doido é que diz, não, eu só quero coisa ruim. Então todo mundo quer coisa boa para si. E quem é que tem coisa boa para dar? Somente Deus. Tiago diz que todo dom perfeito, toda coisa verdadeiramente boa, desce do Pai das luzes. Nós devemos buscar as bênçãos de Deus para o nosso usufruto, para o nosso desfrute. É errado desfrutar as bênçãos? Não! Deus se alegra em ver os seus filhos desfrutando as bênçãos. Seus filhos comendo bem, vestindo bem, dormindo bem, tendo bons relacionamentos, tendo ministérios abençoados. Deus gosta de ver crentes abençoados. Para Deus é uma tristeza ver crentes desastrados, crentes miseráveis. Existem desses que se dizem crentes, às vezes até são, porém não se colocam no lugar da bênção, porém não buscam as bênçãos de Deus. Então, razões em buscar as bênçãos de Deus, para que todos o temam e louvem a Deus. E a terceira é para desfrutarmos. Gosta de comer bem, Edson? Se gosta da granola, viu, que a gente faz? Está errado, tá não. Irmã Rosângela, qual é a comida que a senhora mais gosta? É. Hã? Frango. Lucélia. Picanha assada. Está errado, dona Lucélia, gostar de desfrutar de uma picanha com aquela gordurinha descendo pelo canto da boca, embora tenha o risco de entupir as veias do coração, mas ela está errada? Está não. Porém, ela não deve, primeiramente, buscar a picanha. A Rosângela não deve buscar primeiramente lugar o frango à delícia. Tem peixe à delícia, deve ter frango também, né? Não está errado a gente gostar de coisas boas.
Porém, ele deve querer ter uma vida boa, viver bem, morar bem, para que as pessoas vejam como é que Deus abençoa quem segue a Ele. E é o que esse salmo está dizendo. Leia comigo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sei lá, pensa nisso. Para se conhecer na terra o teu caminho. Seguindo, para se conhecer na terra em todas as nações a tua salvação. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra temerão. Você já tinha visto bênção com esse sentido? De que quando você é abençoado, você é um bom testemunho para o descrente que busca pelos caminhos errados e acaba se desastrando. E você, seguindo o caminho do bem, as coisas vão dando certo. E ele disse: pai, vale a pena servir a Deus. Então nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora nessa mensagem, que ela vai ser uma bênção para todo mundo. Que todos possam buscar as bênçãos de Deus, para que Deus seja glorificado, temido, respeitado. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Então nós já vimos aí o versículo. Os 3 versículos-chave. O primeiro, o segundo e o último. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Está pedindo misericórdia e está pedindo bênção. Buscar as bênçãos de Deus é certo, mas deve buscar primeiramente a Deus, em segundo lugar as suas bênçãos. Tem gente que só está buscando a bênção, mas não está buscando a Deus. Então vamos ler o Salmo todo, Salmo 67. Ele começa com oração, pedindo pelo engrandecimento do reino de Deus, que Deus seja conhecido em todos os lugares. Isso aqui é um tom missionário. Vamos dizer que todo crente deve ser um missionário. Então o salmista começa: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus dos povos, louvem-te os povos todos, ou seja, o mundo todo. Diz mais aqui onde é que está a fonte da alegria: alegrem-se, regozijem as nações, pois julgará os povos com equidade, fará justiça, e governará as nações sobre a terra. Quando tem esse selar, é para dar uma pausa para você meditar no que está sendo dito. Versículo 5: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Esse é um desejo missionário, é um desejo pela salvação de todas as pessoas desse planeta. Então ele ora pelo aumento das bênçãos de Deus, porque à medida que as bênçãos de Deus vão aumentando, as pessoas vão vendo a natureza boa de Deus para quem segue a Ele. Então no versículo 5 diz: então a terra dará o seu fruto. E Deus, não qualquer Deus, o nosso Deus, o meu Deus, Deus tem de ser particularizado. Você tem que falar a Deus como seu Deus. Embora aqui ele diz o nosso, está se referindo congregacionalmente. Mas Deus é o seu Deus. Ele diz: o meu Deus, o nosso Deus nos abençoará. E repete: Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então a nossa tese: primeiro, quando as bênçãos de Deus são vistas na vida do povo de Deus, Deus é temido, Deus é respeitado e exaltado pelos povos pagãos ou descrentes. Segundo,
Quando o povo de Deus vive em desgraça e miséria por causa de seus pecados, o nome de Deus é zombado e blasfemado pelos descrentes. Aí, diz que é crente, a vida é uma desgraça. Terceiro, a motivação correta para o povo de Deus buscar bênçãos é uma motivação missionária. Não primeiramente porque quer usufruir, quer comer bem, quer vestir bem, quer morar bem, quer ter um transporte bom, mas é uma motivação missionária, ou seja, para que Deus seja conhecido, respeitado, temido é respeitado e louvado. O descrente é obrigado a respeitar o Deus que abençoa aquele que o segue. O descrente não respeita aquele que vive uma vida desgraçada. Não estou dizendo que todo pobre tem uma vida de pobre por causa de pecado, mas tem muito crente que tem vida desgraçada porque é um pecador desgraçado, é um hipócrita, vai para a igreja louvar a Deus só dos dentes para fora. Escuta a palavra de Deus, dá amém, dá aleluia, mas lá fora faz o que o cão quer. Não é um crente segundo o coração de Deus, porém um crente segundo o coração do cão. E crente segundo o coração do cão passa mal nesse mundo. Porque Deus abençoa, o diabo amaldiçoa. No primeiro momento, ele dá alguma benécia, o que parece uma bênção, uma coisa boa, mas é igual aquela minhoquinha que o pescador esconde o anzol e dá para o peixe. Olha como eu sou bonzinho, olha uma minhoquinha para você comer. Aí o peixe vai lá, nhaca, abocanha a minhoca e no mesmo ato ele é fisgado, o anzol entra rasgando e deixando ele preso, e é o fim dele. Então Deus abençoa. O diabo nunca abençoa. Todo o bem que o diabo lhe der é maldição. Então a motivação correta para o povo de Deus buscar bênçãos é missionária. Está vindo. Não só os castigos de Deus revelam sua justiça, assim também a sua bondade é revelada quando ele abençoa os fiéis. Sexta coisa da nossa mensagem. O Salmo 67 revela a natureza das bênçãos de Deus. Que bênçãos são essas? São graciosas. Bênçãos que trazem o desfrute de ricos benefícios, de coisas boas, e mostram o rosto de Deus brilhando sobre nós. Sétima coisa. Esse salmo mostra o modo correto de buscar as bênçãos, ou seja, com o propósito missionário, de fazer Deus conhecido na terra. Daí a necessidade de estar testemunhando das bênçãos que Deus nos dá. Nas igrejas que eu passei, sempre tinha um momento de contar a bênção. E alguns irmãos ficavam disputando, né? Eu vou, e vinha na frente, olha, o Senhor Deus me abençoou, aumentou meu salário. Contava também de provação. Deus me deu uma bênção diferente, uma provação, meu salário diminuiu. Ou fui demitido, mas se eu fui demitido de lá porque Deus tem coisa melhor para mim, nunca desanima. Nós vamos ter, Carmita, de ter um momento não só de oração, mas também de contar bênção. Especialmente dar testemunho da salvação de Jesus Cristo. Um momento bom é no culto ao ar livre. Contar como foi que você aceitou Cristo. É bom que a gente comece nos próximos cultos. O Edson conta como ele aceitou Cristo. Manoêmia, Lucélia. Não vale esse negócio, eu já nasci crente. Ninguém nasce crente. Filho de crente não é crente. Filho de crente é pecadorzinho e indo para o inferno. Se ele não se arrepender, vai para o inferno. Pai crente não leva filho para o céu. Nono, ao ver como somos abençoados, os povos descrentes aprendem a desejar as bênçãos de Deus. E por isso eles são impelidos a louvar e respeitar a Deus e até desejar também ser crente.
Décima coisa da nossa tese: são as bênçãos de Deus que enriquecem o crente, nada mais. E é Deus quem lhes dá a capacidade de desfrutar o prazer e a alegria dessas bênçãos. Tem gente que é rica, mas está incapacitada de usufruir o que a sua riqueza tem. Tem um ricaço lá nos Estados Unidos, que ele é bilionário, e há mais de 15 anos ele está trancado numa casa, sem sair, e sem usufruir nada. Vive na amargura e na melancolia. Deus não só dá a bênção, mas também nos dá alegria para usufruí-la. Desfrutar o prazer e a alegria dessas bênçãos. Isso porque fora de Deus, todos os prazeres e alegrias são falsos, enganosos e passageiros. Vamos então estudar versículo por versículo. O primeiro versículo. Ele começa dizendo: Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe. Olha a ordem certa da coisa. Ele diz: Senhor, nos abençoe. E depois pede misericórdia. Mas pede misericórdia primeiro. Toda bênção vem de Deus. Então, continuando, toda bênção vem de Deus. Isso é possível por causa de sua misericórdia, por causa da sua graça. Ou seja, a misericórdia e graça de Deus, ninguém pode pagar, ninguém pode merecer. Por isso Deus não deve nada nunca a ninguém. Ele não está obrigado a dar nada para ninguém. Todavia, por causa do seu caráter bom, Deus tem prazer em dar as coisas. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que em receber. Deus tem prazer em dar boas coisas a seus filhos. Deus tem prazer que o seu povo desfrute das suas delícias, prospere e seja feliz. Por isso o salmista, antes de pedir bênção, pede misericórdia. Ele se lembra, e quando ele está pedindo misericórdia, isso pode refletir de que ele lembrou de algum pecado e pede perdão a Deus. E confessa, arrependido e pedindo perdão, pronto a deixar esse pecado. Na parte B do versículo ele diz: e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que significa Deus resplandecer o seu rosto sobre nós? O que significa aquele que Deus não faz o seu rosto resplandecer sobre ele? É dito que quando uma pessoa sorri, o seu rosto se ilumina. Então, quando Deus resplandece o seu rosto sobre alguém, não só lança luz de bênção, mas Ele está sorrindo para você. É dito que Deus olhou para todos os contemporâneos da época de Noé e não viu graça nenhuma neles. Porém, Deus diz que Ele viu Noé e achou graça. Deus viu: esse aí me agrada. Deus sorriu para Noé. E vocês sabem como foi bom para Noé isso, né? O rosto de Deus resplandecer para ele. Então, o resplandecer do rosto de Deus sobre alguém é a maior bênção que alguém pode desejar. No Velho Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele dava uma bênção sacerdotal chamada a bênção arônica. Todo o povo desejava essa bênção. Deus disse como era que o sumo sacerdote, os sacerdotes deveriam abençoar o povo. Era a mais desejada bênção de Israel e de todos os crentes ou santos de toda a história, até hoje. Ela está em Números 6, 24 e 26. Vamos fazer a oração dessa bênção? O Elcio vai fazer para mim, eu vou fazer para ele. O Célio vai dizer para a Rosângela para a Lucélia, Carlita para a Noêmia, assim por diante. Vamos lá? Carlita para a Noêmia. Fique em pé, rapidinho, o tempo está passando. Tem que ir aqui, ó. Repete. O Senhor te abençoe e te guarde. É aqui. Para cá. De novo.
Vai ficar na frente, fica bem aqui. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, se nós queremos abençoar alguém, quando você quiser abençoar alguém, é com essa bênção. Nessa bênção aqui, quer abençoar seu filho, é com essa bênção. A sua família, seu amigo, quer pedir bênção a Deus. Aqui está tudo. O Senhor te abençoe, dê todo o bem que você precisa e te guarde, dê toda a proteção. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sorria para ti, fique favorável para ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, olhe para ti e te dê a paz, que é a essência da felicidade. Então aqui o pacote de bênçãos está completo. Nós podemos pedir essas bênçãos, sim ou não? Então, vamos pedir essa bênção do Senhor. Continuando. Para que, no versículo 2, ele diz na primeira parte do versículo, para se conheçam na terra o teu caminho. Para que eu vou pedir bênção? Para que se conheça na terra o teu caminho. Muito crente quer riqueza. Não, ele deve querer melhorar financeiramente para ampliar a obra de evangelização, para poder investir mais na obra de pregação do Evangelho. Para que se conheça na terra o teu caminho. Então esse é o propósito da vida de todo crente, é um propósito missionário. Todo crente é um missionário cujo propósito de vida é fazer o caminho, a verdade e a vida que há somente em Cristo conhecidos. Aqui temos missões pessoais e locais. Porém, na parte B do versículo, ele diz, para que se conheçam na terra e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, o propósito da existência, aqui é a missão da igreja como um todo. O propósito da existência da igreja de Cristo é principalmente missionário. Fazer conhecido o Evangelho de Cristo, que é o único meio de salvação dos perdidos. E isso a todas as nações da terra. Nós precisamos orar pelas nações perdidas, pelos povos sem salvação. É o que é chamado de missões mundiais. É o que é chamado de a grande comissão, o ide de Jesus, onde ele diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Todas as nações, a todas as criaturas. No versículo 3 ele fala, ele ora pela alegria do povo e mostra de onde é que vem a nossa alegria. Ele diz, louvem-te a ti, ó Deus dos povos. Então o salmista nos dá um motivo para pregar o Evangelho a todos os povos, para que um dia possamos ver esses povos louvando a Deus. Por isso, crentes do mundo inteiro investem financeiramente o mais que podem para que o Evangelho seja espalhado no mundo inteiro. Eu lembro do professor meu de grego e de missões, Gero Leonardo. Ele é um missionário americano sustentado pelas igrejas lá dos Estados Unidos. Mas, na realidade, essas igrejas, algumas eram igrejas pobres, mas ele disse que tinha lá igreja de homens ricos, que eles andavam em carros de pobre, não se vestiam luxuosamente, e alguém perguntava, mas fulano não é tão rico? Ele disse, porque ele quer investir o máximo que ele puder na fundação de igrejas no Brasil, na África, em todo o mundo. Como eu falei, não é errado usufruir daquilo que Deus nos dá. Mas é errado nós não contribuirmos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Quando eu levo o Evangelho de Cristo para uma pessoa, eu estou dando a oportunidade a ela de ter a maior bênção da vida dela. Estou dando a ela a bênção de um dia ver Deus sorrir para ela. E ela poder receber aquela bênção arônica
aquela bênção: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor te dê a paz. E ele volta a dizer o desejo dele: eu quero ver todos os povos louvando a Deus, louvem-te os povos todos. Então, o desejo missionário não é um desejo egoísta que deseja apenas a salvação da própria família, dos amigos e patriotas da mesma nação. Geralmente, no culto de oração, a gente só vê a pessoa pedindo pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo marido. E os outros? E as outras nações que são perdidas, estão sofrendo, vivendo na miséria? Deve-se orar por missões mundiais para que o Evangelho chegue a todos os povos. Versículo 4, ele diz: alegrem-se e regozijem-se as nações. Como diz a velha música, Jesus Cristo é a alegria de todos os homens e de todas as pessoas. Sem Jesus, a vida é sem sabor, apática e sem sentido. Eu li um filósofo pós-moderno, mas outros dizem isso, que o orgasmo do homem pós-moderno é frustrante, insosso e sem sabor. As pessoas estão transando aí a 3x4 e vivem infelizes, vão para as drogas, vão para o psicotrópico. Então esse filósofo descrente, ele diz que a vida aí, nas orgias, nos prazeres, não dão prazer. Isso significa que, como Jesus é a alegria dos homens, eles só terão alegria quando eles tiverem quem? Jesus Cristo. Aí então ele fala aqui sobre a questão da justiça: pois julgarás o povo com equidade, com justiça. Ou seja, em meio a tanta injustiça no mundo, somente o crente tem a certeza de que Deus julgará todos os povos com verdadeira justiça, que Deus fará justiça. E ele aqui, a crença do crente que ele governa as nações. O profeta Isaías diz que as nações para Deus são como um pingo de um balde furado. Os príncipes, as autoridades mundiais são menos do que o pó de uma balança. A pessoa coloca o prato numa balança, aí limpa, mas com o passar do dia pega um pozinho fininho, né? O que é que o salmista diz? Deus governará as nações sobre a terra. Deus não é somente a causa da alegria das pessoas. Ele não é somente a única esperança de justiça que o ser humano tem, mas é também Ele, Deus, que governa sobre tudo e sobre todos. Todas as nações estão debaixo da sua soberania, do seu poder irresistível, do seu governo universal, que ninguém pode frustrar seus propósitos. Agora, você diz: mas Deus está reinando? O mundo está uma baderna, uma confusão dessa. Na verdade, a Bíblia profetiza o reino milenar de Cristo, onde Ele vai descer a terra, e nós, os crentes, vamos reinar com Ele por 1000 anos. Ele vai mostrar em 1000 anos o que teria sido os outros 6 milênios se o homem tivesse seguido a Deus. Mas existe o reino de Deus. Deus reina sobre todas as esferas, sobre anjos, demônios. Deus reina sobre o inferno, sobre a terra. Nesse sentido, Ele é o soberano absoluto do universo. Embora de forma invisível, nada está fora do controle dele. Nada sai do propósito final que Ele determinou. Porém, como eu falei para vocês, aguardamos um reino milenar de 1000 anos, onde Satanás será preso e Cristo regerá as nações com pleno poder, com poder irresistível. Verso 5, o salmista, cheio de alegria, pedindo as misericórdias, as bênçãos de Deus, aquela bênção arônica, ele diz para as pessoas: louvem-te a ti, ó Deus. Ele está falando para Deus, ele: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem os povos todos. É a maior necessidade do universo, é louvar a Deus.
É o propósito da existência das criaturas que Deus criou. O louvor, a honra e a glória de Deus. Porém, o mundo parece que é ignorante disso. Vivemos em um mundo cheio de ídolos. Ídolos do futebol, ídolos do cinema, ídolos da política. Homens que buscam fama e o louvor uns dos outros. Porém, eles não têm as bênçãos desses ídolos. Nós vemos um mundo que precisa ver as bênçãos de Deus para desejá-lo, desejar a Deus. Precisa ver os castigos de Deus para temer a Deus, respeitar a Deus. E precisa do Evangelho de Deus para se converter e louvá-lo com toda a alegria do seu coração. Então o salmista que pede a Deus que aumente as suas bênçãos. Ele diz, então a terra dará o seu fruto. O crente deve orar para que Deus dê os frutos. E dois tipos de frutos: os frutos materiais para sustentar a vida física humana, o arroz, o feijão, a carne, a farinha, e frutos espirituais em almas salvas e convertidas a Cristo. Você já ganhou uma alma para Cristo? Quer ganhar uma alma para Cristo? É se esforçar para que ela escute o Evangelho, para que ela leia o folheto, para que ela venha para a igreja. E quando ela vem e aceitou Cristo, você ganhou aquela alma para Cristo. Você é um ganhador de almas. É um fruto maravilhoso. Uma alma ganha por você. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus. E aqui não é o Deus dos povos. Ele fala dos povos, das nações. Porém esse é o Deus dos fiéis de Israel. É um Deus pessoal. É um Deus que cada um deve poder dizer, é o meu Deus. É um Deus que cada povo deveria dizer, é o nosso Deus. E nos abençoará, é uma certeza. Eu vou continuar servindo a Deus. Quer faça sol, quer faça chuva, vou continuar servindo a Deus e buscando as suas bênçãos, porque eu sei que elas virão. Amém? Essa é a certeza do crente, que Deus tem prazer em abençoá-lo, tem prazer em lhe dar boas coisas, especialmente através da oração e pedido dos seus filhos. Olha o que Jesus Cristo disse em Lucas 11:13. Ele diz, pois se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas ou presentes, coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará de coisas boas, né, o Pai Celestial. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porém, a maioria dos crentes não pede, não ora por bênção. Tiago está dizendo aqui que nós não temos porque não pedimos. Temos muitas bênçãos porque não pedimos. E quando pedimos, ele diz, pedis não recebeis, porque pedis para mal, para gastar os vossos deleites, e aqui é deleites pecaminosos. Versículo 7, é o último versículo, ele diz, Deus nos abençoará. Você nota a convicção dele todo o tempo? Ele disse, Deus, o nosso Deus nos abençoará. E ele termina dizendo, Deus nos abençoará. E aqui quando é dito que Deus nos abençoará, isso significa que Deus quer nos dar o seu melhor. Deus quer fazer melhor do que nós pensamos, pedimos e esperamos. Onde é que isso está na Bíblia, pastor? Efésios 3:20 e 21. Vamos ler comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos e até pensamos. E Tiago diz, você não tem porque você não pede. Amém? Conclusão, ele diz, e todas
como Ele vai abençoar, Ele abençoa, Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra vão respeitar por isso. Portanto, o crente deve viver vidas que agradam a Deus e que fazem Deus abençoá-lo com alegria e prazer. E essa bênção de Deus faz com que o seu vizinho descrente o respeite. Você vê aí que a Rosânia, a vizinha dela, né? Rosânia, depois de crente, Deus está abençoando ela. Parece que o Deus dela é de verdade. Então, portanto, o crente deve viver vidas que agradam a Deus. Salmo 37, 4, 7 diz: deleita-te, agrada-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja no teu coração, aqui no lado da bênção arônica. O que deseja no seu coração? Você gosta de coisas boas, você gosta de proteção, você gosta de que Deus sorria para você, que Deus o acompanha, que Deus o guarda, que Deus o pai. E aí, para quem é que vai satisfazer esse desejo? O que se deseja, o que se agrada de mim. Então ele diz: entrando no teu caminho, Senhor, confia nele e ele tudo fará, lembra? Fará muito mais do que eu quero, muito mais do que eu pedi. E ele fala: sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meu dia. Portanto, descansa do Senhor e espera nele. Amém? Recapitulando a tese para encerrar. Quando as bênçãos de Deus são vistas na vida do povo de Deus, Deus é temido, é respeitado e exaltado pelos povos descrentes. Quando o povo de Deus vive em desgraça e miséria por causa de seus pecados, o nome de Deus é zombado e blasfemado pelos descrentes. Nós aprendemos que a motivação correta para o povo de Deus buscar bênçãos é a motivação missionária, ou seja, para que Deus seja conhecido, temido e louvado. Também aprendemos que não só os castigos de Deus revelam sua justiça, mas também a sua bondade. Quando nos abençoa, a sua bondade é revelada. O Salmo, então, 67 revela a natureza das bênçãos de Deus. São bênçãos graciosas, que Ele dá para que desfrutemos. Coisas boas. Se Deus lhe deu condição, como a irmã disse que gosta de comer picanha, então, compre picanha, faça um almoço com bastante picanha e convide o pastor e a mulher do filho. A irmã Rosânia quer ser convidada também. Não, eu estou brincando aqui, mas não está errado usufruir, até compartilhar com os irmãos, né, irmã Rosânia? Quando fizer aquele frango a delícia lá, convidar a Carmita e tal. Então esse salmo mostra o modo correto de buscar as bênçãos, ou seja, com o propósito missionário de fazer Deus conhecido na terra. Daí a necessidade de dar testemunho das bênçãos que Deus nos deu, especialmente dar testemunho da salvação em Jesus Cristo, que é a nossa maior bênção, a nossa maior felicidade, a alegria está nele. Jesus Cristo é a alegria dos homens. A terra é triste, é insossa, porque não vai até Jesus. Ao ver como somos abençoados, os povos descrentes aprendem a desejar as bênçãos de Deus. Isso os impele a louvá-lo, respeitá-lo e alguns até se converterem. São as bênçãos de Deus que enriquecem o crente. E é Deus que lhes dá a capacidade de desfrutar o prazer e a alegria dessas bênçãos. Fora de Deus, todos os prazeres e alegrias são falsos, enganosos e passageiros. Glória a Deus! Amém! Nós vamos encerrar com a oração da irmã Carmita. Vem até a frente e faça aqui uma oração. Pedindo as bênçãos de Deus para vós, filhos. Pedindo muitos frutos em almas salvas. Irmã Carmita, agora. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo amor, pela misericórdia com a qual o Senhor nos amado. E queremos te pedir por
cada um aqui. E queremos te agradecer pelos senhores guardados, estados de paz. Pedimos pelos que não chegaram. Pedimos também, Senhor Deus, pelo nosso retorno para casa, por essa noite. Quero aqui pedir pelo nosso país, pela nossa cidade. Que o Senhor abençoe cada governante. Que o Senhor possa usufruir na paz. Que o Senhor manda orar por essas autoridades. Tem misericórdia deles, Deus, tem misericórdia de nós. Pois eu oro agradecido por tudo que o Senhor já tem feito e pelo que o Senhor faz para ele. Pois eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra